Olá a todos que gostam de informação com qualidade. Eu sou Ana Carolina Santana, farmacêutica, diretora-geral do Instituto Lapidar, e aqui hoje vamos conversar sobre química de plantas medicinais. Esse assunto é muito importante, principalmente para quem ou faz uso desse recurso natural como alternativa terapêutica, ou para estudantes e profissionais de saúde que se deparam com a necessidade de fornecer informações para os pacientes ou clientes. Então, por esse motivo, é necessário que se conheça se as plantas têm realmente substâncias químicas, como é que essas substâncias químicas podem agir no nosso organismo, a fim de que as informações sejam claras e as pessoas tenham segurança na utilização das ervas medicinais, que são um recurso muito utilizado pela população e que possuem uma enormidade de atividades no nosso organismo. Então, hoje nós vamos conversar sobre a química das plantas medicinais. Nós estamos aqui na nossa série de vídeos Descomplicando a Fitoterapia, com o objetivo de trazer informação de qualidade e com a linguagem a mais acessível possível para você. Por esse motivo, se inscreve no nosso canal, deixa o like. Isso nos ajuda bastante e também ativa a notificação para você receber as informações desse e de outros vídeos que serão disponibilizados depois. Então, se inscreve no nosso canal e vamos começar a falar sobre a química das plantas medicinais. Bem, tanto na prática clínica, como em rodas de conversas, como no momento em que você é perguntado, questionado a respeito de alguma dúvida sobre a utilização de plantas medicinais para finalidade terapêutica, é muito comum se ouvir a célere frase: já que é natural, não faz mal. Muitas pessoas têm a falsa percepção de que aquelas plantas, por estarem envolvidas no meio ambiente, por serem cultivadas, por serem seres vivos, não possuem química. Eu já ouvi relatos e durante consultas, durante atendimentos, de pessoas que pediram para que fosse orientado ou prescrita a utilização de chás medicinais porque acreditavam que não tinham química, como entendiam que tinham os medicamentos convencionais. Então, o primeiro ponto que deve ser avaliado e deve-se ter o alerta desse momento é de que as plantas medicinais, para exercerem um efeito terapêutico no organismo humano, necessitam ter em sua composição substâncias químicas, sim. Só que essas substâncias, por terem também uma origem natural, às vezes causam menos possibilidades de eventos adversos ou de interações medicamentosas do que os medicamentos convencionais. Ao mesmo tempo que essas mesmas substâncias químicas também são possibilitadoras de reações alérgicas, de algumas reações indesejáveis, chegando até a reações tóxicas, pois existem espécies vegetais que possuem na sua composição substâncias que são nocivas ao ser humano. Então, essa é uma informação muito importante, porque precisamos entender que para que as plantas medicinais façam o efeito terapêutico, é necessário que hajam substâncias na sua composição para que essas exerçam algum tipo de ação, de atividade no organismo humano. Essa é a primeira informação e é uma informação muito importante. A área da ciência que estuda a química das plantas medicinais é chamada de fitoquímica, fito sendo planta e química sendo química. Então, existe uma área da ciência que é responsável pela identificação, avaliação desses compostos presentes no corpo do vegetal para a verificação da possibilidade de utilização dessas substâncias, ou seja, para o desenvolvimento de novos medicamentos, cosméticos, perfumes, alimentos ou ainda outras finalidades variadas que nós não vamos nos deter agora porque não é o objetivo desse vídeo. Mas é importante também saber que existe uma área da ciência que vai estar voltada somente para o estudo da química dessas espécies vegetais. Então, mais do que nunca é necessário entender que a planta possui química sim. Tanto que eu trago para vocês aqui uma estrutura química que daqui a pouco nós vamos saber o que significa, e a interrogação pela falta
de percepção das pessoas de que essas estruturas químicas estão presentes lá no corpo do vegetal, nos órgãos vegetais, nas folhas, flores, frutos, sementes, enfim, em todas aquelas partes da planta que nós utilizamos para o preparo de chás e outras preparações caseiras. Então, a pergunta fica: as plantas têm química? E a resposta agora nós já sabemos que é sim. Só que no corpo do vegetal, nas plantas medicinais, existem várias classes de substâncias químicas e a cada um está relacionado um efeito direto, um efeito terapêutico mais expressivo e que faz uma caracterização desses compostos. Aqui eu trouxe para vocês 5 classes terapêuticas. Porém, existem outras. Essas 5 classes que eu trago é porque elas são mais relatadas na literatura, ou elas são mais utilizadas pela população, ou elas possuem espécies que são muito valiosas dentro dos recursos terapêuticos naturais. Vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviram, prestem atenção. Existem flavonoides nas plantas, daqui a pouco nós vamos detalhar mais, mas os flavonoides são considerados os antioxidantes naturais e a eles estão atribuídas funções de prevenção de doenças degenerativas, de doenças cardiovasculares, enfim. É uma classe de efeito terapêutico riquíssima, é muito bacana. Os óleos essenciais nós conhecemos mais na produção de cosméticos e perfumes, mas eles também têm valor terapêutico, tanto dentro da aromaterapia, que é uma terapia que utiliza a volatilidade desses óleos para o tratamento de doenças, como também para outras finalidades, que também nós vamos falar daqui a pouco. Os alcaloides representam a classe, digamos assim, uma das mais utilizadas pelo ser humano. Os alcaloides, eles possuem um efeito direto no sistema nervoso central, existem alguns que são muito conhecidos pela população, apesar da população não atentar de que faz parte da química das plantas ou dissociar das plantas medicinais, a gente vai discutir daqui a pouco sobre isso, mas os alcaloides têm um valor científico fantástico, inclusive representam uma classe na qual estão inseridas substâncias utilizadas para o tratamento do câncer. Antraquinonas está colocado aqui porque é uma das classes que é mais utilizada de forma indiscriminada, porque as antraquinonas têm efeito laxativo e muitas pessoas utilizam as plantas com efeito laxativo para o emagrecimento. Vamos discutir daqui a pouco também. E os taninos eu trago mais como curiosidade, porque os taninos eles possuem propriedades cicatrizantes. E algumas plantas ricas em taninos têm tido algumas partes estudadas para a cicatrização de ferimentos, para a melhoria de ferimentos. Então, é uma classe que está despontando e representa aí uma possibilidade fantástica para pessoas que passam por ferimentos graves e que podem ter a melhoria desses ferimentos em plantas ricas em taninos. Então, essas 5 classes foram as que eu trouxe porque tem algumas curiosidades, tem algumas informações que podem ser conversadas aqui, mas é importante saber que existem muito mais classes, classes também que têm uma expressão terapêutica muito bacana, mas nós vamos falar sobre essas hoje, porque se nós formos detalhar a química das plantas medicinais, para vocês terem uma ideia, existem faculdades que dividem esses conteúdos em 3 disciplinas, 1 ano e meio a pessoa estudando a química das plantas medicinais. Então, é só para poder a gente começar a conversar, mas mais vídeos vêm aí, fiquem de olho, se inscrevem no canal, para poder receber as notificações que nós vamos detalhar tudo para vocês, para que vocês tenham as melhores informações possíveis. Para que a gente consiga fazer uma associação da presença das substâncias químicas em vegetais, nas plantas medicinais, é importante que a gente entenda o que acontece com a maçã quando ela é cortada e sofre aquele processo de escurecimento. A maçã é um fruto, né? Nós conhecemos como fruta, mas ele é um fruto que basta ser levemente cortada, basta ter alguma agressão na casca, a polpa já começa a escurecer de uma forma rápida, causando um impacto negativo visualmente e também o sabor é alterado, enfim. Por que a maçã escurece? Porque na sua polpa existem substâncias químicas que, se expostas à luz e ao oxigênio, vão passar por um processo chamado oxidação, que é evidenciado
pelo escurecimento da polpa. Então, observem, aquele escurecimento não é algo que ocorre misteriosamente. Não, existe uma explicação e está relacionada às substâncias químicas presentes na polpa. E uma outra dica para você: a maçã também tem efeito terapêutico para algumas doenças que são muito valiosos. Então, a maçã também pode ser uma planta medicinal se ela for utilizada com essa finalidade dentro de toda uma estratégia terapêutica que utilize plantas medicinais. Então, é só para poder a gente conseguir entender visualmente a presença das substâncias químicas naquele corpo vegetal. E aqui, no caso, eu trago para vocês o exemplo da maçã. Então, para que a gente compreenda de uma melhor forma, esses compostos químicos presentes no corpo do vegetal são chamados de princípios ativos. A fitoquímica, ela tem um valor científico por estudar os princípios ativos e a forma como esses exercem efeitos no organismo humano. Porém, as plantas não produzem essas substâncias apenas para nos dar vantagens, nós, seres humanos. Na realidade, essas substâncias são criadas lá pelo vegetal, são produzidas lá no corpo do vegetal, dentro da sua fisiologia, com algumas finalidades de proteção para esses vegetais. Vamos entender um pouco aqui de como essas substâncias são formadas. Olhe bem, é preciso que a gente entenda que a planta é um organismo vivo e, como tal, precisa realizar algumas reações para se manter viva. Por esse motivo, a planta realiza um tipo de metabolismo chamado de primário, que envolve a produção de 3 grandes grupos de nutrientes, chamados carboidratos, proteínas e lipídios, e que você já deve ter ouvido falar, porque são os mesmos nutrientes necessários para a manutenção da vida do nosso corpo. A partir desse metabolismo primário, esses compostos, carboidratos, proteínas e lipídios, vão ser utilizados para a produção de umas outras substâncias em uma etapa subsequente, que é chamada de metabolismo secundário. As substâncias formadas nesse metabolismo secundário ou metabolismo especial não são indispensáveis para a sobrevivência da planta, mas elas têm algumas funções biológicas importantes para manter a planta saudável, para melhorar a reprodução da planta, para algumas finalidades muito valiosas e necessárias para a espécie vegetal. Então, essas substâncias são responsáveis, por exemplo, pela proteção contra ataques de insetos e herbívoros, fazendo com que a planta fique mais tempo ali naquele local e consiga atingir o seu estágio de desenvolvimento. Lembrando que as plantas são seres que não se mexem, né? São considerados sésseis, eles são presos, eles são fixos naquele lugar e, por esse motivo, é necessário traçar ou desenvolver estratégias para se manter vivo. Também podem ser utilizados contra a radiação ultravioleta, proteção de doenças, para atrair polinizadores, porque se não houver qualquer tipo de atração, aqueles polinizadores, principalmente os voadores, podem ir para outros locais, enfim, são várias finalidades que essas substâncias exercem no corpo do vegetal. Por esse motivo é que se diz que os metabólicos secundários possuem atividade biológica para a planta, porém, vai oferecer também benefícios para a saúde humana. Essa é uma informação importante, porque é necessário se entender que a planta é um ser vivo e que aquelas substâncias não são produzidas exclusivamente para uso pelo ser humano. Na realidade, elas são bem valiosas para que a planta ela permaneça no ambiente, atingindo o seu estágio de desenvolvimento e chegando ao final do seu ciclo de vida, que é a reprodução, perpetuação da sua espécie. Então, para poder a gente conceituar o que é princípio ativo, vão ser essas substâncias produzidas no metabolismo primário, que pode ser uma substância só ou uma classe de substâncias que estão relacionadas aos efeitos terapêuticos no organismo humano. Aqui eu trago para vocês uma molécula, né, muito bacana, que é o aldeído cinâmico. Percebam que é uma molécula da química orgânica, então que é vista lá no ensino médio. Essa se chama aldeído cinâmico. O aldeído cinâmico é uma das substâncias responsáveis pelos efeitos terapêuticos da canela, que tem o nome científico Cinnamomum zeilânico. O aldeído cinâmico está diretamente relacionado ao odor característico da canela.
certo? Eles faz parte dos seus óleos essenciais. Então, é uma molécula muito bacana para quem gosta de canela, canela que tem propriedades antissépticas, digestivas, enfim. A canela aí é o que há. Para falar um pouquinho sobre aquelas classes de substâncias que têm o efeito terapêutico que nós falamos inicialmente, vamos começar a falar sobre os flavonoides. E eu trouxe até uma figura muito bacana aqui, que mostra algumas espécies vegetais que têm flavonoides, são mais conhecidas como frutas, mais utilizadas na alimentação, mas que também têm efeitos terapêuticos e que podem ser utilizados para a prevenção de doenças principalmente. Esse grupo é conhecido por efeitos anti-inflamatórios, antialérgicos e vasoprotetores, inclusive tendo um impacto positivo no tratamento de tromboses. Existem 2 representantes desse grupo que são muito conhecidos, inclusive fazem parte da composição de medicamentos convencionais comercializados no mercado, que são rutina e esperidina, que são flavonoides importantes utilizados em tratamentos da fragilidade capilar, principalmente representada pela formação de varizes, né, que é comumente conhecido. Porém, qual é a riqueza do flavonoide? É que eles são os verdadeiros antioxidantes naturais. Antioxidante é aquela função de combater radicais livres. Os radicais livres são substâncias formadas no nosso organismo devido à má alimentação, a maus hábitos de vida e que têm uma relação direta com o processo de envelhecimento celular. Não só o envelhecimento do rosto, que muita gente combate, mas o envelhecimento celular como um todo, porque esses radicais livres não são produzidos especificamente em alguns lugares. Então, o incremento de produtos que tenham flavonoides na alimentação é muito bacana, porque reduz com essa quantidade de radicais livres e, consequentemente, vai reduzir o processo de envelhecimento celular. Os flavonoides são os compostos coloridos presentes na planta, predominantemente em frutos, mas também presentes em flores. E aqui tem a representação de algumas frutas que são muito ricas em flavonoides. Ele também tem atividade de proteção contra doenças degenerativas, que está relacionado a essas cores que vão do vermelho ao roxo. Por esse motivo que você já deve ter ouvido falar em algum momento que o vinho tinto pode ser utilizado para a prevenção de doenças cardiovasculares, porque o vinho tinto é produzido a partir da uva roxa, e a uva roxa é um dos representantes alimentícios que tem uma grande quantidade de flavonoides, e só para vocês terem uma ideia aqui da riqueza de produtos que tem, saborosos também, que contém flavonoides, que podem ser incorporados à alimentação para a prevenção. Você pode perguntar, Carol, mas você está falando somente na alimentação. Por quê, pessoal? A alimentação, ela rege o funcionamento do nosso organismo. Então, é muito melhor você incorporar a alimentação do que utilizar cápsulas produzidas pelo produto. Uma outra dica de planta rica em flavonoide, que é utilizada também já com estudos para a prevenção de determinados tipos de cânceres, é o tomate, o licopeno presente no tomate. Mas aí, no caso do tomate, a orientação é outra. Não que haja incorporação na dieta do tomate, porque a quantidade de licopeno em cada unidade é pequena, mas sim a incorporação de produtos derivados do tomate, como extratos de tomate, ketchup. Aí você pode perguntar, mas você está falando que produtos industrializados podem ser incorporados à dieta. Não, pessoal. Você pode produzir o seu próprio extrato de tomate, o seu próprio ketchup. Aí na internet tem várias receitas, e se você quiser alguma receita, você manda aí nos comentários que a gente responde para você, ou lá no direct no Instagram. Óleos essenciais, trago 2 representantes aqui para vocês, o cravo da Índia e a camomila. O cravo da Índia, principalmente, porque em consultórios odontológicos ainda é utilizado uma substância presente no óleo essencial do cravo da Índia, que é o eugenol, que tem propriedades anestésicas. Então, os óleos essenciais, eles estão presentes nas drogas chamadas aromáticas ou plantas chamadas aromáticas, que geralmente são muito utilizadas na culinária. E os óleos essenciais têm aplicação em perfumaria, na indústria de alimentos, de cosméticos, na aromaterapia, que é aquela terapia integrativa e complementar que utiliza a volatização de determinados óleos para o tratamento de doença. Então, olha que bacana. Você vai tratar algumas
alguns problemas de saúde só inalando um cheiro agradável, né? Cheirando assim o arzinho que está ali naquele ambiente. É muito bacana. Provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre essas terapias integrativas e complementares, então aguardem. E na medicina são usados basicamente como antissépticos, carminativos, que estão envolvidos em processos digestivos também, na dispepsia, que é caracterizada pela flatulência, pela azia, algumas questões incômodas aí dos processos digestivos, estomáquicos também envolvido aí, expectorantes, e eu trago aqui para vocês uma planta riquíssima, que é a camomila. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no Descomplicando a Fitoterapia que fala da camomila, eu vou deixar a descrição, o link aqui na descrição, mas a camomila, devido à riqueza dos seus óleos essenciais e sua atividade anti-inflamatória evidenciada cientificamente, pode ser usada para várias finalidades, inclusive para a melhoria de manchas na pele, para a melhoria do cabelo, para a melhoria de questões estéticas de uma forma geral. Então, vale a pena você conferir esse vídeo, fica a dica aqui. Alcaloides foi o grupo que eu falei, que talvez todo mundo conheça, mas não atente, que são substâncias que estimulam ou deprimem o sistema nervoso central. Os alcaloides são substâncias presentes em algumas plantas, como, por exemplo, o café, chamate e guaraná, sob a forma dessa estrutura aqui, que é a cafeína. A cafeína é utilizada amplamente pela população por causa do consumo do café, mas é necessário entender que a cafeína tem propriedades estimulantes do sistema nervoso central, por isso é verdade aquelas informações que as pessoas falam de que são viciadas em café. Basicamente, os alcaloides têm atividades calmantes, sedativas, estimulantes, analgésicos, anestésicos, mas também podem ter atividades antiespasmódicas, como é o caso da escopolamina, que faz parte de um medicamento convencional muito utilizado para cólica menstrual, inclusive tem propaganda na televisão. Também esse efeito anestésico pode ser exemplificado pela morfina, que ainda é um medicamento de primeira escolha para dores graves, como a dor do câncer. Então, é um grupo que tem uma riqueza e uma expressividade terapêutica muito bacana, mas também possui outras finalidades. Então, por exemplo, aqui eu trago trombeteira, que é uma planta ornamental, é muito linda a planta, é uma arvorezinha, mas que todos os seus alcaloides são tóxicos. Então, ainda é uma planta envolvida em eventos tóxicos relacionados à utilização incorreta de plantas medicinais. E aqui o jaborandi, e aí fica a dica para as mulheres, pilocarpina é o alcaloide presente no jaborandi, e ele tem uma ação direta no crescimento, fortalecimento do cabelo, tanto que teve um período que o jaborandi foi ameaçado de extinção, mas agora as coisas estão mais tranquilas. Antraquinonas, aqui eu trago os exemplos, vocês provavelmente conhecem, sene, cáscara sagrada, ruibarba é menos conhecido, mas o problema do sene é que, por ter um efeito laxativo, eles são muito utilizados de forma indiscriminada para processo de emagrecimento, porque existem pessoas que acreditam que perdendo o líquido estão emagrecendo, e essa é uma inverdade terrível. As traquinonas devem ser utilizadas com cuidado, porque o seu efeito laxativo é decorrente de irritação do intestino, o aumento da motilidade, redução da reabsorção de água, e por esse motivo podem causar ou podem ser potencializadores de causas de doenças lá no intestino. Então, deve ser utilizado com cuidado, mas os representantes estão aí, sene, cáscara sagrada e ruibarba. E, finalmente, os taninos, que são os cicatrizantes naturais, eles têm uma característica organoléptica sensorial, ou seja, quando consumidos, os produtos que têm tanino dão aquela trava na boca, aquela sensação de trava na boca. Isso está também presente em alguns vinhos que a gente acredita que dão aquela trava porque são muito secos, mas na realidade não, eles são tânicos, eles possuem uma grande quantidade de taninos na sua composição, e eles são adstringentes. Esse efeito adstringente é que dá essa característica dessa trava. Por esse efeito adstringente, eles também podem ser utilizados para melhoria da pele. Tem algumas formulações dermatológicas que possuem algumas substâncias, alguns extratos de plantas que têm propriedades adstringentes e que são muito bacanas
para os tratamentos de pele. E também tem propriedade hemostática. Então, por esse motivo, é que eles são utilizados principalmente como anti-inflamatório e para cicatrização, tá? Por essa propriedade adstringente e hemostática. Eles também podem ser utilizados como antídotos em envenenamento por plantas que tenham alcaloides, porque eles fazem uma complexação com esses alcaloides e conseguem arrastar ele do organismo. Então, é muito bacana que eu trago a goiaba, que é uma das plantas que, quando está no que a gente conhece de vez, eu não sei como é que é conhecido em outros estados, em outros locais do Brasil, mas de vez é aquela planta que não está nem, aquela fruta que não está nem verde, nem está madura o suficiente para ser consumida, então dá aquela travinha. Tem a goiaba, tem o caju, que é também uma planta que tem bastante tanino. Então, pessoal, essas substâncias são as responsáveis pelo efeito terapêutico da planta e percebam que são substâncias químicas. Por esse motivo, devem ser utilizadas com cuidado, porque as substâncias podem causar efeitos benéficos, mas também podem causar efeitos maléficos no organismo humano. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Se você gostou desse vídeo, compartilha para que outras pessoas também tenham essas informações. Se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, dá um like para que a gente possa ir crescendo no YouTube, trazendo mais informação de qualidade para você. E eu aguardo você no próximo vídeo. Até lá!